Com 13 horas, voto de Fux que absolve Bolsonaro entra para a história como o mais longo do STF. E você vai ver ainda. Julgamento é retomado nesta tarde com voto decisivo de Carmen Lúcia. E ainda, Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora é 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha aqui no Redação Hit, primeira edição. Você vê agora os destaques desta quinta, dia 11 de setembro. No quarto dia de julgamento da tentativa de golpe de Estado, o voto do ministro Luiz Fux entrou para a história como o mais longo do Supremo Tribunal Federal. Com 13 horas de leitura de 429 páginas, Fux discordou dos votos de seus colegas Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro defendeu que o julgamento deveria descer à primeira instância da Justiça e votou para absolver Bolsonaro e aliados do crime de organização criminosa. Em seu voto nesta quarta-feira, no julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus, o ministro Luiz Fux alegou incompetência para julgar a ação penal sobre golpe de Estado e outros crimes. Para ele, o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse processo. Segundo Fux, somente seria caso de julgamento pelo STF se houvesse autoridades com a chamada prerrogativa de foro. Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Fux ainda defendeu que a existência de um plano não caracteriza a organização. O magistrado argumentou que a consumação do crime está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade e votou por absolver Bolsonaro e outros aliados do crime de organização criminosa. Pois somente estão presentes quando o grupo objetiva permanecer unido na prática de delitos indeterminados, sem essa pretensão de manter o grupo estável e permanente unido para a prática de uma série determinada de infrações penais. Não, quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados, não se caracteriza o crime de organização criminosa. A denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados, de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. Ou seja, sem um horizonte espaço-temporal definido, não está na denúncia. Durante o voto, o ministro inocentou o ex-presidente Jair Bolsonaro e os réus Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, de todos os crimes imputados pela PGR. Apenas o general Walter Braga Neto e o delator Mauro Cid foram considerados culpados por Fux e em apenas um dos 5 crimes atribuídos a eles, o de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Hoje, o voto da ministra Carmen Lúcia pode formar maioria pela condenação dos 8 réus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, votou nesta quarta-feira para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro dos 5 crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. Fux, que integra a primeira turma do STF, advertiu contra o que chamou de julgamento político de Jair Bolsonaro e votou pela absolvição do ex-presidente na trama golpista. O placar está em 2-1 pela condenação do ex-presidente.
Ao iniciar a exposição de seu voto, Fux defendeu a incompetência absoluta do STF para julgar um ex-presidente. Argumentou que o caso deveria ser examinado por uma instância judicial inferior. Bolsonaro é acusado, juntamente com outros 7 ex-colaboradores, de ter conspirado para se manter no poder em 2022, após perder as eleições para Lula. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado. Ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º. Fux foi o terceiro dos 5 ministros da primeira turma a votar durante as audiências do Supremo, que estão previstas até a próxima sexta-feira. O magistrado mostrou claras divergências desde o princípio, quando assegurou que não se compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político. Fux também assegurou que a Procuradoria-Geral da República não provou que os acusados constituíram uma organização criminosa armada, já que não ficou demonstrado que alguma arma tivesse sido utilizada. A trama golpista, disse o ministro, não passou de seara preparatória. Para que o réu seja absolvido ou condenado, é necessário uma maioria simples de 3 de 5 votos. Como a sessão se estendeu até 11 da noite, a retomada do julgamento será somente às 2 da tarde. E o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe vai ser retomado nesta tarde, como eu disse, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Já há maioria para condenar o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro Braga Neto pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O voto da ministra poderá ser decisivo para o placar em relação a outros réus, como o ex-presidente Bolsonaro. Logo mais, às 2 da tarde, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, apresenta o 4º voto no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por participação na tentativa de golpe de Estado. 2 ministros já votaram pela condenação de todos os réus aos crimes: Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Ainda não foram definidas as penas, mas Moraes sugeriu somar as punições. Dino defendeu penas diferentes, conforme o grau de envolvimento de cada réu. O ministro Luiz Fux divergiu, propondo a absolvição parcial ou total para os réus. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, concluiu que não há provas para a condenação, mas deu o voto, formando maioria pela condenação do tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O voto da ministra poderá ser decisivo para o placar em relação a outros réus. Única mulher entre os ministros da Corte, a ministra é que tem mais tempo de atividade entre os magistrados do colegiado. Depois do posicionamento de Carmen, será apresentado o último voto, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Depois dos votos desta quinta, os ministros vão discutir e definir as penas dos condenados nesta sexta-feira. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, protocolou uma representação formal junto à Polícia Federal. A queixa foi feita após o aumento expressivo de ameaças contra a sua integridade física e a de outros membros da Corte Suprema. De acordo com Dino, as intimidações começaram a se intensificar logo após a apresentação do seu voto no julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A representação formal relata que milhares de postagens em redes sociais passaram a incitar ataques letais contra ministros do STF e seus familiares, além de sugerirem a destruição da sede do tribunal. Parte dessas mensagens faz alusão ao Nepal, país asiático, que nos últimos dias vive uma escalada da violência nos protestos contra o governo. A representação da PF destaca que os ataques ultrapassaram o campo da crítica política e configuram incitação direta à violência, colocando em risco a segurança de autoridades públicas e a estabilidade institucional.
Dino solicita que a Polícia Federal adote todas as medidas cabíveis para identificar os autores das postagens, inclusive com o uso de ferramentas de rastreamento digital. O documento foi anexado ao processo e já está sob análise da PF, e a expectativa é que as investigações avancem com rapidez, dada a gravidade dos fatos e o potencial de risco à ordem democrática. Uma pessoa que havia sido detida durante uma investigação de assassinato do influenciador americano Charlie Kirk foi posta em liberdade, mas a caçada pelo autor do crime continua. O FBI apreendeu um fuzil que pode ter sido usado pelo assassino. Conhecido por ser aliado do presidente Donald Trump, o influenciador morreu após ser atingido por um tiro durante um evento público. Uma pessoa que havia sido detida durante a investigação do assassinato do ativista de direita e influenciador americano Charlie Kirk foi posta em liberdade, informou o diretor do FBI horas depois de anunciar sua prisão. O assassino continua à solta. O jovem ativista e influenciador, um conhecido aliado do presidente Donald Trump, morreu após ser atingido por um tiro durante um evento público. O crime aumenta os temores de uma escalada de tensões na já polarizada cena política dos Estados Unidos. Trump se referiu a seu aliado, Charlie Kirk, como um mártir da verdade e atacou o que chamou de esquerda radical ao sugerir que sua retórica contribuiu para a morte do ativista conservador. O presidente prometeu reprimir os responsáveis. Kirk foi baleado enquanto participava de um evento público na Utah Valley University, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores disseram acreditar que o único tiro veio de um telhado do campus, disparado por alguém vestido de preto. E veja a seguir, Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos. E agora vamos ver o tempo na cidade de Araripina, interior de Pernambuco, 29 graus. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. E olha, o Código de Defesa do Consumidor completa hoje 35 anos. Um estudo revelou como o consumidor brasileiro tem conhecimento e utiliza seus direitos. No dia em que o Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos, uma pesquisa revelou que as regras são conhecidas atualmente por 86% da população. O levantamento foi realizado pelo Colegiado Nacional de Procons Estaduais entre os dias 2 e 9 de setembro, com 1.252 participantes de todas as regiões do país. A consulta mostra que 68% já tiveram algum problema ao comprar um produto ou serviço nos últimos 2 anos, e 31% não enfrentaram nenhuma dificuldade. Dos que tiveram problema, 38% conseguiram resolvê-lo totalmente com a empresa ou fornecedor. Além disso, 19% resolveram apenas parcialmente e 41% não conseguiram resolver a questão diretamente. Cerca de 58% dos entrevistados já utilizaram plataformas digitais públicas ou privadas para registrar queixas de produtos comprados. E dos que conhecem o código, 84% consideram a legislação muito importante para a proteção do consumidor. De acordo com o Colegiado Nacional de Procons, os números mostram que o brasileiro está atento aos seus direitos e valoriza os mecanismos de proteção ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990 e reúne a legislação que protege os direitos dos consumidores, regulamentando a relação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços.
Para falar conosco sobre essa data importante para o consumidor brasileiro, eu convido agora o Dori Bucco, especialista em direito do consumidor e fornecedor. Dori, bom dia, quase boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Bom dia, Tabata. Bom dia a todos da HIT. Dori, um levantamento feito pelo Colegiado Nacional de Procons Estaduais mostra que 86% da população conhece o Código de Defesa do Consumidor e desses, 84% consideram a legislação muito importante para a proteção do consumidor. Esse dado, na sua concepção, ele revela que o brasileiro ele está mais atento aos seus direitos? Sim, é importante o que você comentou, porque com o advento da internet, no celular, no computador, a todo instante, na ponta do dedo, as pessoas têm acesso às informações. É só abrir Código de Defesa do Consumidor, já aparece ali as informações. E querendo ter o código atualizado, eu vou dar uma sugestão. Coloca no Google Código de Defesa do Consumidor Planalto, compilado. O que é isso aí? É o site onde no governo está disposto o código e quando aparecer as letrinhas azuis entre os artigos, é sinal que está sendo atualizado, que é constantemente atualizado. Dori, quais são os direitos básicos previstos no Código? Sempre existir a boa-fé entre as duas partes, consumidor e fornecedor, porque, Tabata, ninguém abre uma loja, uma empresa, um comércio para querer ficar enganando, então não tem o espaço para a má-fé. Claro, infelizmente existem alguns aproveitadores, mas é a minoria. Então, a HIT faz um trabalho excelente, sempre comentando algumas questões pontuais nessa situação, levando orientações sobre o caso, essa semana mesmo nós fizemos. E o que nós temos de importante? Uma linguagem fácil. O código é possível de você ler e entender. Não tem expressões jurídicas, não tem nenhum linguajar difícil. Basta você ler, qualquer pessoa de nível simples até o superior vai poder entender a sua mensagem. Importantíssimo, né? Até para que ela, se precisar de alguma ajuda, né, recorrer aos seus direitos, ou mesmo a pessoa que acredita que tem direito de algo, mas não está previsto, e aí ela não comete nenhum erro, ou acaba entrando, talvez, na justiça ou recorrendo ao PROCON de forma errônea, né, Dori? E isso também, o código, ele veio para fortalecer a confiança, né, entre lojistas e clientes. Exatamente. Você, comentou, parabéns, Cláudia, você comentou um ponto importantíssimo. Acha que tem direito. Nós temos um trabalho na internet sobre isso. O consumidor pensa que tem direito. Código de Defesa do Consumidor, direitos do fornecedor, direitos do comerciante. Quem que é o fornecedor? Comerciante, empresário, empreendedor, industrial. E o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou uma prestação de serviço. E aí vem uma dica. Como destinatário final. O que é isso, Tabata? A pessoa ele compra para o uso dele. Se ele comprar, por exemplo, batata, de vez ele consumir, ele vai fazer uma maionese e ele vai revender e vai ganhar dinheiro sobre isso, ele já não é o consumidor final da questão da batata, ele já está na área do comércio, que já é outra legislação. Então, o Código trata dos direitos e trata dos deveres no artigo 4º. Pouca gente fica sabendo que o fornecedor também tem seus direitos. Então, esse é um trabalho que a gente faz. Orienta o consumidor e orienta o fornecedor. Ampliar esse conhecimento é importantíssimo, né, Dori? E aí o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, como você bem disse, ele veio basicamente para proteger o consumidor de práticas abusivas, propagandas enganosas. Só que hoje, com o crescimento do e-commerce, cada vez mais pessoas fazendo compras pela internet, quais são os principais desafios hoje, Dori? No e-commerce, que na pandemia ele se espalhou tremendamente, que foi até uma salvação para o comerciante, que não tinha como abrir uma porta,
ele fez com que o seu produto, o seu serviço chegasse a todo o Brasil, desde que ele estivesse preparado. Tá. Mas o que nós precisamos ficar atentos? Não aceite abertura de qualquer site, de qualquer mensagem, de qualquer telefonema ou a qualquer abordagem que você receba sem ter solicitado, sem ter nenhum tipo de envolvimento com isso, nunca assinou nada, nunca pediu nada. Cuidado, aí é que aparece no e-commerce a possibilidade dos golpes. E, infelizmente, toda semana a gente tem um golpe novo em que a pessoa de boa fé, coitado, ali está despreparado, recebe uma mensagem, isso aqui tem que fazer hoje, tem 24 horas, eu tenho que passar os dados pessoais. Jamais passe dados pessoais ou as chamadas informações financeiras. Não alongue em conversa. Está desconfiado, já desliga. E querendo saber, você liga para o telefone original que você deve ter, ou o gerente da sua conta, ou no site que você tem. Não fique levando a conversa ou no celular, ou no telefone, ou no computador avante. Perfeito, Dori, olha, muito obrigada, viu, pela entrevista, por trazer aqui essas informações preciosíssimas, né, pra gente. Todo mundo é consumidor, né, então precisamos saber os nossos direitos e deveres também, porque não só direitos, mas deveres também. Muito obrigada, Dori Bucô, especialista em direito do consumidor e fornecedor. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço e parabéns à RIT. Obrigada, Dori. Um ótimo dia. E a gente encerra a edição desta quinta-feira com imagens do céu da capital paulista, do alto do nosso prédio da RIT TV, na região central de São Paulo. Vou pedir para a nossa diretora colocar agora, olha que céu lindo! Nenhuma nuvem, hein? 25 graus neste momento, sol brilhando. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você. Até amanhã às 11h30 em ponto.